Não, você não acredita em Deus? Então tá ótimo. Deus só quer o coração, não preciso de mais nada. Olá, seja bem-vindo ao canal Proclamando as Boas Novas. Eu sou a Patrícia, é um prazer ter você aqui. E o tema de hoje é: eu creio em Deus e isso é suficiente. E para esse tema, irei abordar 2 tópicos. O primeiro é: quais são os critérios que você usa para considerar isso suficiente? E o segundo tópico é: o que Deus diz sobre isso? Então vem comigo para você saber. Algumas pessoas acreditam que se elas considerarem que Deus realmente é aquele que nos salva, nos perdoa, isso já é suficiente. Não precisa ir à igreja, não precisa ler a Bíblia, não precisa abrir mão de algumas coisas, porque afinal Deus só quer o coração. Será que isso é verdade? O fato é que a gente precisa não somente crer em Deus, mas agradá-lo. Mas para agradá-lo, a gente precisa saber como ele quer ser agradado, não é verdade? Se você tem um amigo, você gosta muito dele, você quer agradá-lo, e você só vai conseguir fazer isso quando você souber o que ele gosta, porque você vai querer satisfazer a vontade dele para que ele fique feliz, não é isso? Do mesmo jeito é com Deus. Para a gente crer nele, acreditar nele, isso não basta. A gente precisa agradá-lo, a gente precisa adorá-lo. E para isso existem alguns critérios que estão descritos na Bíblia, como por exemplo, o versículo que diz: quem me ama guarda os meus mandamentos. Então aqui já vemos que para amar precisamos obedecê-lo. Vamos ver o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Os demônios também creem e estremecem. Meu Deus! Olha o que a gente acabou de ler. Que até os demônios creem e obedecem, porque os demônios eram anjos de luz, então eles viram Deus, eles estavam com Deus lá no céu e eles acreditam, porque foi Deus que os criou. Então, se até os demônios creem em Deus, o que vai nos diferenciar da nossa crença? Será que apenas crer é suficiente ou precisamos obedecer? É óbvio que precisamos obedecê-lo. Então vamos ver o que diz o segundo tópico? E se você está gostando, deixa aqui um comentário, deixa alguma sugestão de vídeo que eu vou gostar de saber. E o segundo tópico diz assim: o que Deus nos diz sobre isso? Então vamos ver o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então aqui nós vemos que tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus. Então, pensa comigo, se tudo que a gente faz precisa glorificar a Deus, então Deus se importa com as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que pra gente parece ser até insignificante. Mas para Deus tem sim um significado muito importante, porque quando a gente obedece o que diz a sua palavra, a gente está demonstrando que ama verdadeiramente a Deus. Deus atrai a gente a Ele de várias formas, seja através de um convite de alguém, seja através de uma observação da ingenuidade de uma criança, através da natureza, dos animais, das plantas, de como o universo é regido. Então, em tudo isso, nós vemos a glória de Deus, nós vemos que não é possível que tudo isso seja fruto de uma explosão. Porque para tudo isso existir de forma tão intencional, é preciso um ser de uma inteligência soberana para que tudo isso tivesse uma finalidade bem pensada. Então, quando somos atraídos por Deus, nós decidimos se vamos nos entregar a Ele ou não, porque nós temos um livre arbítrio, nós decidimos se queremos servir a Cristo ou não. Porque afinal, se todos nós fôssemos criados para adorar a Deus e não tivesse nenhuma objeção, é como se a gente fosse robôs, não acha? Uma coisa é certa, o pecado nos afasta de Deus. E foi por isso que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele estava carregando o peso do pecado de
toda a humanidade. Então veja que amor supremo, não existe um amor maior do que esse, de entregar a vida do seu próprio filho inocente, puro, sem pecado, para morrer por mim, por você e por todas as pessoas. Mesmo sabendo que algumas pessoas não iriam se importar muito com isso, porque afinal a escolha está na mão delas. Então precisamos reconhecer as nossas falhas e reconhecer que somos dependentes de Deus. Precisamos de Deus em todo momento da nossa vida, do nosso dia, porque é Ele que nos protege, Ele quem nos guia, nos orienta o que devemos fazer. Tudo para que o seu nome seja glorificado na terra. Então aqui a gente conclui o vídeo sabendo que apenas crer em Deus não é suficiente. Precisamos crer, mas também precisamos obedecê-lo. E para obedecer, precisamos saber qual é a sua vontade, qual é a vontade de Deus para nós. E nós só sabemos a vontade dele através da leitura da Bíblia e da oração. Porque Deus, ele quer se relacionar com o homem. Ele quer o tempo todo que a gente esteja dependendo dele, que a gente esteja conversando com ele. Porque desde o início, lá no Jardim do Éden, era isso que Deus fazia. Ele tinha um encontro com o homem 2 vezes ao dia. Ele ia lá, conversava com Adão, conversava com Eva. Porém, o pecado afastou eles de Deus. Então, para você que ficou até aqui, saiba que Deus deseja se relacionar com você. E se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida. Tchau, tchau e até mais.